Olá para você que acompanha o Raio X, uma ótima noite de sexta-feira. Estamos entrando para te manter bem informado, opinião em tempo certo e, é claro, nossa participação com comentaristas, convidados especiais. É a nossa conversa do final do dia. Seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui conosco. Eu recebo hoje nos estúdios o professor Pedro Paulo Queiroz, professor de matemática, e ele que é especialista no Enem, vai te dar muitas dicas. Obrigado pela presença, professor Pedro Paulo. Boa noite. Muito boa noite, eu que agradeço. Uma satisfação estar aqui. Muito boa noite a todos. E a você que está acompanhando pelo YouTube, pela RBC FM ou pelo canal da TBC, seja muito bem-vindo a toda a audiência do Raio X. Sempre uma alegria cumprimentar a todos e nós vamos seguir aqui também com uma conversa de outros convidados que vão entrar logo mais pelo VMix. Então hoje nós vamos falar com o juiz André Lacerda do TJ sobre o assunto da semana, que é a Justiça pela Paz em Casa, uma campanha muito bonita, mostrando aí termos de cooperação no enfrentamento da violência contra mulheres. E vamos falar também com o deputado Amaury Ribeiro. E todas essas coisas ao longo do programa com a sua participação. Entra no nosso Instagram, @RBCFM90,1, ou melhor, 90.1, lá no endereço do Instagram. Eu quero começar o Raio X de hoje dando uma notícia para você. Governador que segue com muitos compromissos e hoje cumpriu uma agenda participando da inauguração da Galeria dos Secretários de Educação do Estado de Goiás no painel A Instrução. Da abertura da iluminação do Natal, chegou o grande momento do ano, hein? Lá na sede da SEDUC, no setor Leste Vila Nova, e também ficou presente na formatura dos alunos do curso rural da turma Rodney Miranda, na Academia de Polícia no setor Vila Nova. É a educação preenchendo a agenda do governo. Eu pergunto para ele que está inserido na educação. Você acha que nós estamos retomando a educação muito bem, professor Pedro Paulo? Então, tomara que sim, né? Depois de anos tão difíceis, né? De pandemia, de uma situação de saúde, de pandemia global, esperamos que sim, né? Esperamos que a educação, não só no nosso estado, mas que no Brasil a gente consiga resultados melhores para a nossa educação básica, para os nossos alunos do Enem e, claro, para o ensino superior também. Com muita certeza. Eu vou aqui chamar uma matéria, nós já vamos falar disso, porque depois de anos tendo aí suspenso por causa da pandemia, finalmente Goiânia realizou o Encontro Nacional da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e o governador Ronaldo Caiado esteve na abertura do evento. Nós estamos vendo aí cada vez mais minado esse tipo de crime e quem estava lá para conferir tudo foi Pedro Henrique Rabelo. Vamos conferir. O governador Ronaldo Caiado participou do 11º Encontro Nacional da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a COPEVID. O evento aconteceu na sede do Ministério Público de Goiás, em Goiânia. O tema foi Lei Maria da Penha e tem como público-alvo integrantes do Ministério Público de todo o Brasil, do Poder Judiciário e da rede de atendimento à mulher em vulnerabilidade. Houve um aumento significativo de violências, inclusive aumento de feminicídios, porque os autores de agressão estavam convivendo nos lares cotidianamente com as suas mulheres que eram vítimas dessas situações abusivas. E na situação do isolamento social, isso dificultava o pedido de socorro e também o acesso a essas mulheres para que nós pudéssemos ajudá-las a superar essa situação de violência na qual elas se encontravam. No evento, o governador confirmou que o estado de Goiás está à disposição para a execução de todas as ações que têm como objetivo a diminuição de números de violência contra a mulher. Ele quer que Goiás se torne modelo nacional nessa causa. Precisamos de mostrar que é inadmissível essa prática. A força do Estado, em a parceria com o Ministério Público e com os demais poderes, é para nós termos resultados sim, e sermos referência nacional. A Polícia Militar do Estado de Goiás tem o Batalhão Maria da Penha, na capital, há 6 anos, e oferece toda a sua estrutura em busca de defender as mulheres. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, Ailton Vec, participou do evento. Esse evento, na verdade, ele concretiza essa reunião de esforços que o Ministério Público tem feito junto com os seus parceiros mais importantes, que é com os poderes, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, no sentido de efetivamente combater a violência contra a mulher.
Está corretíssimo e eu vou, inclusive, colocar alguém que vai falar com muita propriedade conosco. Já está participando pelo VMix, o deputado deputado Amaury, que inclusive é titular de várias comissões e uma delas é a Comissão da Criança e Adolescente e também titular da Comissão dos Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa. Ele que é deputado, Amaury Ribeiro, muito obrigado pela participação, deputado. E o que nós podemos falar nessa Semana da Lei pela Paz e tantas outras ações que combatem a violência doméstica? Nós sabemos que não só a mulher, mas animais, crianças, idosos, todos esses que têm ali sua vulnerabilidade estão sujeitos a esse tipo de violência. Uma boa noite para o senhor, deputado. Olá a todos que nos assistem aí. É um prazer falar com vocês. Primeiramente, nós temos que separar, né, violência de educação. Eu faço questão de falar sobre isso, né? Eu acho que é direito e obrigação dos pais educarem seus filhos. Claro, que é da melhor forma possível. Eu faço parte do Conselho da Comissão da Criança e Adolescente, sou pai e faço o possível e impossível para educar bem meus filhos e manter a boa convivência no meu lar. Deputado, inclusive colocando sobre essa questão específica, né? Nós estamos numa semana que a Justiça está assinando termos de cooperação nesse enfrentamento de violência. Nós podemos observar aí que cada vez mais está sendo minada essa violência doméstica. E como que o senhor enxerga aí essas campanhas e qual a atuação, né, junto à Assembleia Legislativa, já que são as leis que determinam como nós vamos viver e como a justiça vem sendo aplicada? O que nós vemos hoje é um aumento absurdo nas agressões domésticas, principalmente a mulher. O feminicídio cresce de uma forma descomunal. O que nós notamos é que as leis se tornaram mais duras a esse respeito. E mesmo com essa dureza na lei, né, do Maria da Penha e tantas outras aí, isso vem aumentando no decorrer dos anos. O que não nos deixa entender o porquê desse aumento, visto que a lei impõe punições duras aos agressores. A Assembleia tem feito o possível e o impossível dentro da comissão para combater isso, né, dando total suporte às autoridades aí e cobrando das autoridades que os autores de crimes domésticos, de feminicídios, da lei de crimes como Maria da Penha sejam punidos ao rigor da lei. Com certeza. Eu sigo aqui, então, perguntando para o nosso professor Pedro Paulo. O deputado vai continuar conosco participando, porque já eu quero entrar no tema de educação mais profundamente, inclusive para nós falarmos de como as políticas públicas estão apoiando toda a educação. E o professor Pedro Paulo, ele tem experiência do Enem. Então, depois de amanhã, nós teremos o segundo dia de prova e a predominância dos assuntos são da área de exatas. É isso mesmo, né, professor Pedro Paulo? Exatamente. Rigonato, nesse segundo dia de prova do Enem, o candidato vai se deparar com a prova de Ciências da Natureza e para o aluno Biologia, Física e Química e também com a prova de Matemática e suas tecnologias. Então, o candidato vai se deparar ali com 45 questões de cada uma dessas áreas, totalizando 90 questões. Ele tem 3 minutos e 20 segundos por questão, é pouco tempo. Não dá para a gente ler a questão tranquilo, com calma, tomar aquela água, respirar fundo e fazer devagarzinho não, porque o tempo é apertado e o candidato tem que ter se preparado durante o ano, tem que ter simulado esses dias de prova para se mandar bem, para se desempenhar um bom trabalho no Enem. Não dá para chegar na véspera da prova e aprender alguma coisa, né, professor Pedro? Mas eu acho que deve dar para ficar mais tranquilo, né? Nesse momento, né, a gente está na véspera da prova do Enem, praticamente. O candidato tem que ter, nesses dias que antecedem a prova, um maior controle emocional. Aquele estudante que está muito ansioso, que não para de pensar na prova, eu até costumo dizer para os meus alunos, poxa, se você não para de pensar na prova, por que não estudar? Porque se você ficar mais tranquilo assim, que seja. Mas a minha dica nesse momento é que uma boa noite de sono, estar com pessoas que te trazem uma energia positiva, né? Com seus amigos, com seus familiares, ter uma boa noite de sono e um dia com a mente descansada, isso talvez seja preponderante
para um bom dia de prova no domingo. Perfeito. Deixa eu fazer até um giro, vou aproveitar a presença do deputado Amaury Ribeiro, porque como um cidadão que viveu em Piracanjuba, né, já empreendeu nessa cidade, inclusive já foi até prefeito de Piracanjuba. Deputado Amaury, como é a educação aí em Piracanjuba e como está sendo aí esse desenvolvimento, o Enem, por exemplo, nesse momento na cidade de Piracanjuba, para a gente ter uma noção de todo o estado e como as coisas andam caminhando. Perfeito. Já a gente restabelece com o deputado Amaury. Enquanto o deputado Amaury vai retornando o contato dele aqui no Raio X, eu aproveito para fazer a pergunta para o professor Pedro Paulo, que todos querem saber. Existe maneira de dar um chute mais acertado? E olha lá, hein? Porque são sempre múltipla escolha, né? Múltipla opção ali. Exatamente. E o aluno, muitas vezes, tem que arriscar. Ele fica em dúvida em duas. Quando é duas, ainda é bom, né? E quando ele está em dúvida entre 5, meu Deus. Existe uma maneira, professor Pedro? Então, a melhor maneira é se preparar durante o ano, né, para que a gente consiga fazer uma boa prova. Mas, Rigonato, o que eu quero colocar aqui para todos os candidatos que vão fazer a prova é porque a prova do Enem ela tem um método específico de correção, que é a teoria de resposta ao item. Se o candidato entender melhor como é que isso funciona, ele não só consegue chutar por que não fazer as questões da prova, mas ele consegue fazer de forma mais assertiva. De que forma? Essa métrica, esse cálculo estatístico super avançado, eu diria, ele vai priorizar, ele vai favorecer aquele candidato que responder na prova de forma assertiva aquelas questões fáceis e médias. Ele vai priorizar, ele vai, digamos que, valorizar mais aquele candidato que tiver um cartão-resposta mais coerente. Agora, Rigonato, o que seria esse cartão-resposta mais coerente? Eu costumo dizer que o conhecimento, não só na área de matemática, mas em qualquer área, ele é uma escada, onde a gente vai subindo degrau por degrau. E o software que vai corrigir a prova pela TRI, ele vai achar incoerente aquele candidato que acertar uma questão de nível difícil, mas errar, por exemplo, uma questão de nível muito fácil. Então é por isso que a gente sempre diz para os alunos, poxa, se deparou com uma questão que é difícil, pule, deixe para o final. Porque se essa questão é difícil, ela provavelmente vai delongar ali mais tempo de resolução, e ela ainda vai ter um valor de pontuação no final da prova menor. Então, vamos ver se eu consigo convencer aqui os ouvintes, os espectadores, a fazer o seguinte na hora da prova. Aquela questão que é fácil, provavelmente você vai acertar porque ela é fácil. Aquela questão que é fácil, provavelmente você vai acertar e ainda vai acertar rápido porque ela é fácil. E ainda mais, ela é fácil, você acerta, ainda vale mais ponto. Não tem por que perder tempo com questão difícil. E maravilha, no Enem existe peso? Exatamente. Cada faculdade, cada universidade que vai adotar o Enem lá no sistema de seleção unificada ano que vem no SISU, ela tem autonomia para escolher como utilizar as notas. O candidato ele vai ter 5 notas, né? Das 3 do final de semana passado, redação, linguagens e humanas, simplificando, e nesse final de semana, ciência da natureza, matemática e tecnologias. E aí cada universidade, por exemplo aqui, né, a UFG, ela adota um sistema de peso. Ela separa os cursos que ela oferece em muitos grupos que são por afinidade. Digamos que exatas, humanas, e aí cada grupo desse vai ter um peso para alguma área do conhecimento. E se o candidato souber isso, inclusive, qual é o peso maior que vai ser exigido dele na prova, ele pode priorizar aquele assunto e, quem sabe, ter uma média maior. Professor Pedro Paulo Queiroz aí arrebentando. Se você quiser fazer uma pergunta, manda no nosso Instagram, @rbcfm90.1, que eu vou fazer para ele ao vivo aqui. Deixa eu perguntar novamente ao deputado Amaury Ribeiro, que acabou de restabelecer conosco a conexão. Deputado, aí em Piracanjuba o senhor já foi prefeito, o senhor já teve muitas, né, participações com o povo de Piracanjuba, inclusive já empreendeu nessa cidade quando jovem. Quero fazer essa pergunta porque nós queremos saber, ao longo do estado, quais são os desafios da educação? Principalmente em Piracanjuba, deputado, o que o senhor pode falar para nós quanto ao Enem, essa realização de provas e as faculdades e os cursos que nós temos por aí? O Enem veio para revolucionar a educação aí no nosso estado e também no nosso país, é claro. É uma forma de avaliar como é que está a nossa escola, principalmente as nossas escolas públicas. Eu tive, no passado, aí, uma sobrinha que foi aprovada no Enem e só conseguiu adentrar medicina graças ao Enem. Então,
Isso vem mudando a realidade de muitos jovens, né? A forma de se entrar em uma faculdade pública e, é claro, que dando chance a eles de poder aí fazer um curso de medicina e tantos outros cursos no nosso estado. Eu só tenho a dar os parabéns. Como explicou muito bem aí o professor, o aluno tem que saber a forma mais rápida e mais coerente de resolver as questões. E a dica do professor aí foi bastante interessante, porque às vezes a gente enrola muito em questões difíceis e perde tempo e não responde as questões que são fáceis. Então, Piracanjuba, o modelo não é diferente do restante do estado. Maravilha, obrigado, deputado. Inclusive, acho que a gente pode aplicar isso para tudo, né? Se você está fazendo qualquer tipo de questão difícil, não consegue romper, vai adiante, mas também muitas outras coisas, né? Alunos, por exemplo, que não gostam de matemática. Então, a especialidade do professor Pedro Paulo Queiroz aqui. E aí, existe alguma maneira de gostar mais fácil de matemática ou realmente é uma matéria mais complicada? Então, a grande maioria dos alunos não é de exatas, né? Uma grande maioria dos alunos tem as suas preferências ali no ensino médio por biologia, né? Por história. Eu era uma exceção, talvez a regra, sempre adorei matemática. Mas aquele aluno que tem dificuldades com matemática, ele tem que saber o seguinte: a prova do Enem, ela segue um padrão. E esse padrão, se a gente estudar direitinho as recorrências da prova do Enem, esse candidato, mesmo sem amar matemática como eu, ele pode sim estudar matemática de forma bastante assertiva. Alguns conteúdos, como por exemplo, Rigonato, grandezas proporcionais, é considerado um assunto fácil. É considerado assunto fácil até para aqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade. Eu diria até que algumas questões do Enem são de nível fundamental. Então, aquele candidato que tem dificuldades, isso é normal, é um desafio na nossa profissão e é muito bacana quando a gente consegue resgatar um aluno com essa dificuldade. Mas grandezas proporcionais, por exemplo, costuma ser em torno de 20%, 23% da prova de matemática. Como são 45 questões, nós estamos falando ali talvez de 10 questões da prova desse assunto. E são fáceis, geralmente são simples. É muito mais fácil, por exemplo, do que o temido logaritmo. Se a gente fizer uma pesquisa, o pessoal não gosta tanto. Então, lá na hora do Enem, por que então não fazer as questões desse assunto de grandezas proporcionais, onde o candidato vai ter uma facilidade maior, e deixa lá o logaritmo, por exemplo, para o final da prova. Se sobrar tempo, aí ele vai lá e faz. Deixando claro, Rigonato, e agradeço já as palavras do deputado também, obrigado. O aluno tem que priorizar as questões fáceis. E nem todos vão saber, poxa, qual questão é a fácil, professor, na hora da prova? Pois é, geralmente aquilo que você tem dificuldade é, em geral, em média, difícil para todo mundo. Então, se você bater o olho no comando da questão e é de um assunto daqueles que você não teve facilidade durante o ano, durante a sua revisão, pule mesmo, tá? Vá fazer uma questão de matemática ou vá fazer a questão, por exemplo, de ciência da natureza, e deixe essas dificuldades para o final da prova. Vai valer a pena. Deixa eu fazer um exercício ao vivo aqui, então. Será que a gente não solta uma questão das de grandezas proporcionais? Então, o professor Pedro Paulo vai separar uma aqui. Valendo, né? Já tivemos outras edições do Enem, então Claro. pode pegar uma das que nós já tivemos. E aí nós vamos treinar ao vivo com a audiência do Raio X. E aí a gente vai colocar o conhecimento em teste aqui. Vamos ver se a gente consegue juntos desenvolver uma resposta para essa questão de grandezas proporcionais. Eu não sei se eu me recordo bem como que funcionam essas grandezas, mas pelo que você colocou não é tão difícil. Não, dá pra gente fazer tranquilamente. Algumas dessas questões, inclusive, dá pra gente fazer sem conta, né? O pessoal pensa que matemática é só conta e às vezes é muito mais o raciocínio lógico por detrás ali de uma situação problema. O Enem é muito prático, né? Ele sempre traz uma situação do nosso dia a dia e quer que a gente faça ali uma proposta de intervenção, resolva uma situação problema e dentro de grandezas proporcionais, dentro da geometria, dentro da teoria de funções, a gente consegue, claro, aplicar esses conhecimentos. Maravilha, então já está lançado o desafio. Eu vou tocar para outro assunto aqui. Nós vamos voltar e vamos resolver juntos. Com certeza. Questão de grandezas proporcionais. Professor Pedro Paulo, pode separar uma que você acha mais facinho. Não pega pesado com a gente, não. Senão eu vou pôr o Azaf para responder aqui. Eu vou pôr a O galera... pessoal vai fazer aqui no ar, é isso? Vai fazer ao vivo. Valendo lanche, é isso? Valendo a dignidade, né? Que se errar ao vivo, vai ficar ruim o negócio. Deixa eu chamar uma matéria aqui, então, enquanto a gente vai preparando a questão de grandezas proporcionais. O Hemocentro de Goiás passou a ser o primeiro banco de sangue público 100% do SUS. Então, foi
acreditado do país e é a primeira unidade pública do Brasil no segmento a conquistar a certificação de qualidade ONA 2. Esse título foi recebido pelo governador Ronaldo Caiado nesta quinta e no Dia Nacional do Doador de Sangue. Quem vai contar pra gente agora é Denise Parreira e Alano Mota. O Hemocentro Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz agora possui a certificação ONA 2, uma espécie de selo de qualidade conferido por avaliadores do Instituto Brasileiro para a Excelência em Saúde. A acreditação foi recebida pelo governador do estado, Ronaldo Caiado, em cerimônia no auditório do Hemocentro. A diretora da rede estadual de hemocentros, Denise Goulart, explicou como a unidade conseguiu o reconhecimento. Foi um tempo recorde, em 8 meses nós tivemos para adequar toda a estrutura, padronizar processos, documentos, para treinar a equipe, de forma que todos os procedimentos tivessem um padrão. O secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, disse que a acreditação significa mais segurança e qualidade de atendimento aos usuários. A acreditação ONA, ela visa segurança e qualidade, do que é prestado para o paciente. Então, ONA 2 significa que todos os nossos processos internos estão pautados no melhor do que há de qualidade, nos melhores processos de trabalho e também os nossos parceiros. Um dos fatores que contribuiu para que o Hemocentro alcançasse a certificação foi a reforma do prédio. A obra, entregue neste ano, custou mais de 9 milhões de reais. A nova estrutura foi pensada para atender os serviços de coleta e transfusão, além de atendimento médico ambulatorial para o tratamento de mais de 10 doenças ligadas ao sangue. Com a acreditação, o Hemocentro passa a ser o primeiro banco de sangue público do país com esse tipo de reconhecimento. O governador Ronaldo Caiado falou da mudança pela qual a instituição passou. Aqui o Hemocentro de Goiás, ao invés de ser ONA 1, já pulou o degrau, já foi para ONA 2 já. Então, quer dizer, você viu aí a empolgação, a ação de todos os servidores aqui que se dedicaram tanto e deram conta de construir o único ONA 2 SUS 100% no país. Então, meus parabéns aqui a todos vocês, viu? Muito bem, Goiás cada vez mais equipado. Só quem já precisou de doação de sangue, de reposição do sangue para poder entender a importância que existe nesse banco de sangue público 100% SUS. Então, parabéns ao governo. E eu até pergunto ao deputado Maurício se nós temos mais iniciativas nesse sentido. Ali em frente à Lego, na Assembleia Legislativa, nós temos sempre ali a Hemocentro, junto com a Hemorrede, fazendo uma coleta para facilitar o acesso dos doadores ao ponto de doação do sangue, né, deputado? O que nós vemos aí são campanhas que são feitas em vários hospitais, buscando a arrecadação, a doação de sangue. Os bancos de sangue de muitos hospitais estão vazios. E aqui eu quero fazer um pedido a quem nos assiste. É essencial. Vidas dependem da sua doação, da minha doação. E campanhas como essa devem ser disseminadas. Com muita certeza. Pergunta ao professor Pedro Paulo. O senhor é doador de sangue? Sim, eu tive a oportunidade nesse ano de fazer uma doação, incentivado inclusive por um professor amigo meu. Ele precisou por causa de um problema familiar. E às vezes a gente falta um incentivo, falta aquela lembrança, falta o hábito, uma questão que é social. A minha mãe recentemente precisou, inclusive, então é algo que a gente deve fazer, que a gente deve doar. Por que não ajudar alguém, ajudar quem precisa? Pode ser que uma vez a gente possa precisar também. E mesmo que não precisemos, tomara, por que não ajudar as pessoas sem pedir nada em troca? Custa um deslocamento, né? Poxa. Vamos falar assim, o seu tempo, você vai reservar um momento e o deslocamento até o local da doação. Mas assim, só quem já passou por uma dificuldade sabe que isso não é nada. Não é nada mesmo. As pessoas muitas vezes, e eu sei de pessoas que às vezes por ter que fazer um trâmite, porque aí tem que comprar, não tem bolsa de sangue do tipo O negativo. Tem que comprar uma bolsa de sangue, isso é caríssimo e muitas vezes totalmente inacessível para algumas pessoas. Infelizmente. Então, realmente, os doadores precisam ser incentivados. Fica aqui o exemplo da história que o professor Pedro Paulo acabou de contar. E aí, vamos fazer a nossa questão de grandeza proporcional?
grandezas proporcionais. Não, eu tô achando que eu vou segurar só mais um pouquinho. Ah, vamos criar uma expectativa no pessoal, não, sabe né? por que eu vou segurar? O pessoal tá se preparando aqui. O pessoal tá estudando agora? Vocês não estão na sabendo. véspera da prova? Tá igualzinho o Ixi. Enem. A mesma coisa do Enem. O pessoal tá até olhando pro lado, ver se alguém dá uma resposta. O Azaf não escapa hoje, não. Hoje ele vai responder. Então, o professor Pedro Paulo vai fazer ao vivo com a gente aqui uma questão. E antes eu quero falar do dia de hoje. Hoje é sexta-feira, mais conhecido como Black Friday. É a última sexta do mês, né? É isso mesmo? É. Semana que vem nós já viramos para dezembro. Então, como a última sexta-feira do mês, nós temos aí a Black Friday finalizando a sua campanha. Hoje, inclusive, acho que é o dia das promoções mesmo. E muita gente em Goiânia acordou cedo para aproveitar todos os descontos. Quem está na rua também desde cedo, né? O Procon está fiscalizando desde hoje de manhã, procurando fraudes, procurando aí abusos ao consumidor. E a gente vai conferir como tudo isso está acontecendo, como todas essas ações estão acontecendo. E você que está comprando televisão, geladeira, fogão, ar-condicionado, muita calma. Não vai se empolgando só porque você viu que o preço está mais barato, porque muitas vezes você está pagando exatamente o mesmo preço ou até mais caro pelo produto. Fica com a gente porque quem conta tudo é Jaqueline Moura e também o Renato Gonçalves. Um dos momentos mais aguardados pelos lojistas é o final do ano, período em que o comércio fica movimentado com as compras de Natal e as ofertas da Black Friday. Produtos que estão no estoque das lojas são expostos com valores atrativos. Mas é preciso estar atento para não comprar gato por lebre. Os nossos fiscais, eles têm poder de polícia, eles podem pedir para que as lojas forneçam as notas fiscais de entrada e de saída do produto. Com isso, a gente consegue verificar qual era o preço que estava sendo vendido desde a época que a gente pedia as notas e no preço de hoje, para verificar se realmente está tendo um valor promocional. O comerciante não é obrigado a fazer promoção, mas caso anuncie que está fazendo uma promoção, ele é obrigado sim a vender para o consumidor naquele preço anunciado. A fiscalização do Procon Goiânia e do Procon Goiás tem o objetivo de orientar consumidores para que não caiam em golpes. A operação deve fiscalizar os estabelecimentos do centro e de Campinas, além dos shoppings da capital. Os principais critérios de fiscalização do Procon são publicidade enganosa, preços abusivos e precificação de produtos. Ou seja, os valores devem estar expostos ao consumidor. Por exemplo, esses 2 produtos desta loja estão sem os preços. Os fiscais já notificaram e a empresa tem um prazo de 10 dias para apresentar sua defesa. A multa por esta infração pode chegar a 10 milhões de reais. A ação garante uma segurança a mais para o consumidor. É uma coisa a mais que a gente tem, né? Tudo, fiscalização. Porque senão você, nas pesquisas, o pessoal fala que abaixa, mas sobe o preço e realmente, então, você tem que pesquisar muito para poder fazer compra. É muito importante a fiscalização, muito bem. Qual o momento para o consumidor procurar o Procon em ambas as compras, online e física? Assim que ele constatar que tem algum tipo de infração ou que ele suspeitar. Às vezes ele não tem ali muita certeza, ele fala, olha, tem um preço aqui que eu acho que está errado. Mesmo com essa suspeita, ele já pode falar com o Procon, ligar no Procon 3524-2942. Ele pode denunciar e aí nossa equipe vai fiscalizar para verificar se há ou não uma infração. Parabéns ao Procon. Olha que coisa séria, hein? Só não viu o preço no produto, notificação. Isso aí é maravilhoso, porque os bons... Quem já ouviu essa frase? Os bons pagam pelos maus. Infelizmente, quem faz uma promoção somente para poder ganhar vantagem em cima do consumidor, vai queimando essa data. O problema é que depois ninguém coloca fé nela. Então, os bons pagam pelos maus. Qual que é o ideal? Tem que punir os maus. Então o pessoal está fazendo um negócio mal feito, está abusando do consumidor, não entrega o que é prometido. Essa pessoa precisa ser punida. Assim a gente mantém o bom comércio, livre mercado para poder... Quem é honesto, né, tem um livre mercado. Quem não é honesto vai cada vez mais ter problemas para atuar no empreendedorismo e aos poucos nós vamos filtrando isso aí. Você está aproveitando de alguma forma a Black Friday, professor Pedro Paulo? Então, estou pensando aí, estou fazendo uma pesquisa e um detalhe interessante para os consumidores em geral, saber usar o cartão de crédito, né? Porque nem toda promoção é exatamente vantajosa. E já aproveitando aí o conteúdo de matemática financeira para o Enem,
Será que essa compra cabe no orçamento? Será que não tem muitos juros? Tem que saber utilizar esse cartão de crédito, porque ele é um excelente aliado às nossas compras. Ele é essencial, eu diria, mas saber utilizar, pagar as faturas em dia, para evitar essas taxas abusivas de juros que, podem chegar aí a 200%, 300% ao ano. É muito sério. Eu vou perguntar para o deputado Amaury Ribeiro, que além de, na política, apoiar o comércio e toda essa organização que deve haver, o deputado Amaury também é empreendedor, né, tem uma história muito bonita, né, adquiriu ali uma loja de discos em Piracanjuba. Como que você enxerga esse feriado que cada vez mais ganha força no nosso estado e no nosso país, deputado Amaury? Eu quero pedir desculpas aí, primeiramente, para vocês, que eu estou meio que no trânsito e, às vezes, eu estou no telefone, as pessoas me ligam e a chamada trava. Então, eu quero pedir desculpas a vocês aí. É de extrema importância ao comércio. Isso movimenta o comércio, né? De novo, estão me ligando aqui, desculpa. Dá uma aquecida no comércio, né? E, é claro, ajuda aí as pessoas que querem adquirir por um preço mais acessível alguns eletrodomésticos e outros. Então, é extremamente importante. E você falou muito bem. Os comerciantes têm que tomar muito cuidado para não queimar essa data em promoções mentirosas, em promoções fajutas, senão vai desacreditar a data e aí ninguém mais vai acreditar que o Black Friday realmente funciona e dá desconto à nossa população, ao nosso povo. Então, realmente isso tem que ser valorizado e tem que ser levado a sério. Promoção tem que ser levado a sério. Muito, 100% apoiado. E eu agora pergunto ao nosso convidado, ele entrou agora, é o doutor André Lacerda, ele é juiz lá do TJ. Nós vamos falar sobre a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Doutor André Lacerda, muito obrigado pela presença, mesmo que pelo VMix. Aqui no Raio X eu gostaria de saber como o TJ está atuando nessa semana e como nós podemos ver aí essa ação eminente de mulheres que estão sendo vitimadas pela violência dentro de casa e podem, enfim, denunciar, ou quem ama essa pessoa e observa a violência, denuncia por amor. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. É uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por intermédio da Coordenadoria da Mulher, da Combate à Violência Doméstica, que tem à frente a desembargadora Sandra Teodoro Reis. E essa iniciativa é feita em conjunto com o CNJ, que incentiva como política pública no Brasil inteiro ações como essa durante todo o ano. Então, essa é a terceira edição deste ano, de 2021. Nós já estamos na 19ª, né, edição, como você disse, e é uma tentativa de a gente juntar o julgamento agregado de mais de 1.000 processos, em que a gente dá prioridade para os processos mais atrasados, pessoas com situação mais periclitante, situação mais complicada, processos que estavam represados talvez por conta da pandemia, e o judiciário está dando vazão a esses 1.000 processos em audiências concentradas durante toda essa semana. Paralelamente a isso, nós temos uma série de debates, palestras, seminários, visitas às escolas, conscientização da população e essas entrevistas para a gente mostrar que é um processo muito mais complexo, que não depende só da força normativa, do que está constando da lei em si, mas uma conscientização social, né? A gente tem que ter o entendimento de que em 2021, no século 21, não cabe mais isso, não existe essa conversa de briga de homem e mulher, ninguém pode meter a colher, deve meter sim, porque é uma agressão física, agressão psicológica, gerando até a possibilidade de feminicídios, né? Então a mulher não pode morrer pelo simples fato de ser mulher, né? E estar em casa numa situação como essa é um verdadeiro ato de covardia do homem, né? Um homem que ama, que gosta, realmente ele não a violenta, ele, pelo contrário, ele preocupa com a criação de seus filhos, com a não colocação desses filhos numa condição de vulnerabilidade, nem dessa mulher, e muitas vezes a gente vê ela numa situação que a gente sabe que é muito recorrente, da dependência financeira, social, emocional, depois que ela está
imiscuída aí nesse relacionamento, é muito difícil dela sair, né, sem traumas, e a denúncia, por vezes, é represada nesse sentido. Então, os vizinhos, né, amigos, familiares que não estejam aí devidamente envolvidos nesse ciclo de violência, né, estão fora dessa emoção, vão poder denunciar para que esse homem pague, né, pelo que fez, tem aí um acompanhamento psicológico, tem aí um círculo restaurativo depois e ressocialização, mas entendendo que ele não pode voltar para casa do mesmo jeito, né? Ou ela tem que separar dele, ou ela tem que criar um novo laço, nova vida, mas não pode aceitar essa violência que ela não é cabível, é proibida por lei e deve ser devidamente respondida. Perfeitamente. Na fala do juiz André Lacerda me vem uma dúvida, porque eu imagino que nem todos os casos de violência chegam até a justiça, então com certeza nós temos aí um número grande de subnotificações. Pergunto, doutor André, quais números, quais são as quantidades de denúncias e casos que chegam até o TJ que são observados aí na nossa sociedade? A gente não tem esse dado preciso, né? O próprio CNJ faz levantamentos anuais disso, a gente na coordenadoria tem algumas pesquisas que são feitas, mas esse monitoramento ele é, por vezes, variável, né? E a rotatividade desses processos também é muito grande. A gente tem que arquivar muitos processos, às vezes porque a mulher não dá efetividade a essa representação dela, às vezes o caso não é de violência física, né, não é de alguma coisa que teve uma arma de fogo, alguma coisa, então ela precisaria reforçar essa representação dela, e aí chega em vários casos em que a pessoa já está junto com o companheiro de novo, por anos, e a gente é obrigado a arquivar o processo. Então a gente precisa da efetivação da denúncia. Mas quando os casos são, quando a gente chama de ação penal pública incondicionada, que o promotor de justiça entra, que é um caso que tem uma violência que é publicizada, que tem uma arma de fogo, que é nítido, que tem uma lesão corporal, aí nem a mulher não pode, ela tem essa impressão, né, que ela poderia retirar a queixa. E muitas vezes o marido ou o companheiro também a ameaça, falando que vai matá-la se ela continuar denunciando para a justiça. Então, muita coisa não chega, porque o que é colocado na lei é muito mais do que só agressão física. Então, a própria agressão psicológica, financeira, também perfaz uma violência doméstica. Mas é justamente a falta de tomada de providências no início, da gente matar a cobra na raiz, né? Matar o problema na raiz, é que gera os problemas mais graves. Então, a gente sempre orienta a mulher que tem esse relacionamento com o homem e vê que ele é agressivo, vê que é uma posse, um ciúme obsessivo e que ameaça e grita que vai falar aquilo, ela não pode esperar ele efetivar isso. Ele manda uma mensagem no WhatsApp falando que vai matar. Ela não pode esperar uma atitude concreta dele para ela chegar a denunciar. Ela já tem que se afastar do relacionamento já no início para que isso aí não gere filhos, não gere uma situação complicada que ela não tenha como sair mais depois no futuro. E a gente evitar esses feminicídios, casos mais complexos. É assim que, devagar, a gente vai plantando uma nova cultura, né? Uma cultura aí de relacionamentos sadios, de relacionamentos que tenham como pressuposto a vontade de ter união. E, às vezes, a gente chega em audiência também, o agressor, mas ela me provocou, ela fez isso, ela me traiu, então por que o cara também está com ela? Então, ele também tem que sair do relacionamento. Se ele acha que ela não é a mulher adequada para ele, ele sai do relacionamento antes. Mas ninguém tem o direito de bater em ninguém, de violentar ninguém. É isso que tem que ser claro. E Perfeito. Isso é realmente muito subnotificado. Muito, muito bem colocada a fala do juiz André Lacerda. Então, eu já faço essa pergunta, doutor, para nós orientarmos. Caso uma mulher nos acompanhe, alguém, um familiar, né? Geralmente os pais sofrem muito, né, por ver a filha passando por uma situação como essa. Qual a orientação depois do afastamento? Então, o senhor acabou de dar essa orientação para que se afastem do relacionamento, mas quando existe ameaça de morte e a mulher quer se ver protegida pela lei e, de alguma forma, ela pode usar um instrumento legal? Sim, ela procura, geralmente, a delegacia da mulher mais próxima, né? Geralmente as cidades maiores têm uma delegacia especializada nesse sentido. O estado de Goiás já tem várias, né? E esses dias eu escutei até do próprio delegado-geral de Goiás uma frase que eu achei muito interessante, que eles estavam fazendo a inauguração da delegacia de Jaraguá e ele falando que aquilo era um dia triste para ele. E realmente, a gente não deveria estar comemorando inauguração de delegacia especializada.
A gente deveria comemorar no dia que fecharam uma delegacia como essa, por não necessária, né? Por a gente não ter que trabalhar com esforços concentrados justamente para isso, uma coisa que deveria ser natural. Mas, em acontecendo, ela pode procurar as delegadas da mulher, delegacia especializada, a cidade não tendo, né, a própria Polícia Militar, no 190, e existem também várias patrulhas Maria da Penha, que aí são geralmente policiais militares femininas e acompanhadas de policiais masculinos também, para que eles façam uma ronda, fiscalizem se uma medida protetiva judicial realmente está sendo cumprida, se o agressor está com a tornozeleira eletrônica, aquela tornozeleira apita, ou então ele não está cumprindo um distanciamento mínimo que foi determinado de 500 metros, de 100 metros, dele não aproximar do lar, do trabalho dela, e ela tem que realmente estar ciente que ela vai passar um tempo ainda precisando estar preocupada, estar atenta e denunciando para as autoridades para que eles tomem as providências. Até o homem, entre aspas, se consertar, né? Até ele criar consciência de que ou ele se emenda ou ele vai ser preso e ele vai ter consequências que vão ser muito danosas para a sua vida como um todo. Perfeito. Antes de me despedir do juiz André Lacerda, eu quero dar uma parte aqui ao deputado Amaury Ribeiro, para que nós possamos expor também que as leis do estado de Goiás, elas já têm esse resguardo, elas precisam que cada vez mais nós tenhamos agentes para colocá-las em prática. Tá certo, deputado? Sim, e nós temos aí uma grande dificuldade hoje no estado, acho que não só no estado, mas no país também. Nós temos aí, infelizmente, pouco efetivo, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. Como disse aí o próprio juiz, eu acho que não há de se comemorar a abertura de delegacias, e sim deveríamos comemorar por não ter aí nenhuma procura desse caso. Mas, infelizmente, esse índice só cresce no nosso país, apesar, como eu disse no início, as leis estarem sendo endurecidas, mas parece que está indo no contrassenso, né? No passado, leis não eram tão duras e não haviam tantas agressões. Hoje, ou pelo menos não se divulgavam tantas agressões, né? O que nós estamos vendo hoje é um aumento aí substancial do feminicídio, de crimes à mulher, né? A esposa, em particularmente, ou a companheira particularmente. O Estado tem feito o possível e o impossível dentro das suas condições, busquei de melhorar o bom atendimento, de melhorar aí o nosso efetivo, para que nós possamos dar proteção às pessoas que necessitam dentro do Estado. Eu quero me despedir aqui, deixar um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado, deputado Amaury Ribeiro, pela participação. E eu também me despeço do doutor André Lacerda, juiz, e parabéns pela Semana da Justiça pela Paz em Casa. Também parabenizar aqui a desembargadora Sandra Teodoro Reis e todos os envolvidos. Vai ser uma semana de celeridade maior ainda nesses processos e com certeza essa orientação pontual e poderosa que nós estamos dando aqui no Raio X. Uma boa noite, doutor André. Obrigado. Até mais. Um abraço a todos. Forte abraço. Chegou o grande momento. Nós vamos resolver uma questão ao vivo com o professor Pedro Paulo Queiroz. Professor Pedro Paulo, depois de amanhã é o dia dos nossos estudantes colocarem em prática todo o conhecimento que eles absorveram ao longo de 3 anos no ensino médio. Ao longo, da verdade, da vida, né? Porque tudo está ligado, ensino fundamental, ensino médio. E aí a pergunta que eu te faço é, o que são as grandezas proporcionais e será que a gente vai conseguir resolver ao vivo essa questão aqui? Claro que sim, né? Claro que sim. Primeiramente, grandezas proporcionais, que é o assunto mais recorrente nas provas anteriores do Enem, é um assunto que é bastante amplo, né? Falar que vai cair grandezas proporcionais na prova de matemática e suas tecnologias do Enem é igual falar, Rigonato, que ano que vem vai chover. É óbvio, porque é um assunto bastante amplo. Dentro desse conteúdo, para aquele pessoal que vai fazer a prova do Enem, tem várias razões que são importantes. Razões da matemática são divisões, né? Dentre elas, eu destacaria 2, a porcentagem, que neste dia de Black Friday estão sendo aplicados aí descontos, por que não uma questão nesse sentido também, envolvendo matemática financeira. E uma outra razão super importante também, a escala. E aí a gente tem escala, Rigonato, misturando com unidades de comprimento, misturando também com medidas de área e inclusive com volume. A questão que eu separei aqui para desafiar aqui a nossa equipe, para desafiar você aí de casa, você nosso ouvinte, é uma questão que envolve grandezas proporcionais, escala,
com volume. Escala com volume. Escala com volume. Vamos fazer o seguinte? O Azaf, você senta aqui onde eu tô. Vamos fazer um desafio aqui que o Azaf entende dessas coisas. O professor Pedro Paulo vai ler a questão aqui ao vivo. Azaf, você pode até dividir a câmera que eu vou ali. Nós vamos entender juntos como vamos ser resolvida essa questão. Então, professor Pedro Paulo, por favor, leia ao vivo aqui para nós e a gente tenta entender junto. Coloco na tela aqui pro pessoal Pode colocar acompanhar. na tela, vira pra gente a questão aí. Então, ó, a gente tem uma questãozinha aqui, né, uma questão de uma prova anterior do Enem. E, inicialmente, Renato, a gente tem que mostrar para os alunos como que faz uma leitura de um item, né? A leitura de uma questão. O pessoal chama de questão, o termo correto é item, mas... Tem uma maneira certa de fazer a leitura. Claro, a gente tem que ler primeiro o comando da questão, até porque, como eu disse para vocês mais cedo, a gente tem que tentar identificar se a questão é fácil, média, difícil. E pelo comando, a gente já sabe o que a questão está pedindo da gente. Perfeito. Então, pelo comando, geralmente é a última frase aqui do texto, ó. O volume real do armário em centímetros cúbicos será... Então você já pegou pelo final da questão. Claro, porque aí a gente já sabe, poxa, eu preciso calcular o volume real. Essa palavrinha real é importantíssima, hein? Aquele aluno que vai estar com aquela caneta preta, lembrando que o Enem só pode ser feito com caneta preta, com tubo transparente. Não deixe para separar o seu material na véspera, então planeje o seu dia do Enem, separe ali o documento, separe a sua caneta. Chegou com a caneta azul, já não consegue fazer. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? E aí você vai sublinhar aqui, ó, volume real, você vai destacar porque é isso que você precisa fazer na questão. E agora sim, agora a gente vai ler o texto base para tentar o real tirar os significa dados. o quê nesse caso? Poxa, será que tem algum volume imaginário? Temos que ler o texto. Se a gente não ler o texto, eu costumo brincar com os meus alunos, tem uma parte importante nas questões de matemática chamada enunciado. Então a gente tem que ler o enunciado, interpretar bem o texto, para que a gente consiga interpretar e montar aqui o raciocínio matemático. Assim fica bom? Será que eu consigo ler Fica assim? ótimo, pode ler, inclusive tem pessoas nos acompanhando pelo rádio, se você está pelo rádio ouvindo o Raio X, o professor Pedro Paulo vai ler o enunciado para a gente entender juntos. Então, pelo que a gente leu até agora, é o volume de um real armário. do armário em centímetros cúbicos. Ok, vamos lá. Então o texto base diz, ó, o condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala de 1 para 100, foi disponibilizado aos interessados, já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo reto, com dimensões no projeto iguais a 3, 1 e 2 centímetros. O volume real do armário em centímetros cúbicos será. Então, nesse momento, Rigonato, o candidato que leu a questão, ele percebeu, poxa, eu tenho um paralelepípedo reto retângulo, então como a questão não tem a imagem, né? O pessoal que está nos ouvindo, inclusive, vai ter a mesma percepção de quem está lendo, porque não tem imagem, não tem figura. É uma questão que só tem enunciado e as respostas. Exatamente, as alternativas estão aqui. E aí, o candidato tem que calcular o volume real desse armário, mas as dimensões que eu tenho não são as dimensões reais, são as dimensões no projeto. E como que a gente tira essa dimensão do projeto para a vida real? Aí entram as grandezas proporcionais, aí entra a escala. É a escala que vai converter o valor no projeto para o valor real. Perfeito. Então, como que a gente pode fazer a questão? Tem mais de uma maneira. Mas, na minha opinião, a maneira mais rápida e mais fácil da gente fazer a questão é transformar cada medida linear, cada medida de largura, comprimento e altura que estão no projeto para a vida real. E como que a gente faz isso mesmo? Multiplicando pelo fator da escala. Quando a gente tem, Rigonato, uma escala de 1 para 100, isso significa que as medidas lineares na vida real são 100 vezes maiores. Então o que a gente pode fazer? Poxa, 3, 1 e 2. Na vida real vai virar o quê? 300, 100 e 200, perfeitamente. Exatamente. E a ordem aqui não importa, porque na hora de calcular o volume de um paralelepípedo, o volume de um prisma, a gente sabe que é a área da base vezes a altura, mas acaba que vira o produto das 3 dimensões. Então, multiplicando na vida real, que é o que ele me pediu, o 300 pelo 100 e pelo 200, a gente chega em 6 milhões. E observe, eu queria fazer aqui um destaque para quem vai fazer a prova do Enem. O Enem, ele é feito... Na verdade, o Enem é um exame, né? Ele é um exame nacional do ensino médio. Quando eu aplico uma prova para os meus alunos, né, de ensino médio, eu quero muito e eu torço para que eles fechem a prova, para que todos saibam tudo. Mas lá no Enem, se todo mundo fechar a prova, não há seleção. Então a prova é feita com distratores. E o que são distratores? São alternativas que estão lá para te distrair da alternativa correta.
e é o gabarito. Então observe, Rigonato, que qualquer erro de conta, qualquer zerinho a menos que o aluno deixa de colocar, ele às vezes encontra uma alternativa. Porque você diz que a multiplicação aí, né, do 3, do 2 e do 1, nós vamos ter aí os 6 milhões de centímetros e tem um monte de opção aí com 6.600. Tem até os 6, inclusive, para aquela pessoa um pouco mais distraída, ela poderia marcar os 6. E os 6 centímetros cúbicos é o volume, mas é o volume no projeto. E aí esse aluno deveria converter utilizando a escala, mas aí a escala volumétrica, ele deveria multiplicar por 1 milhão para encontrar o volume real. Olha aí, Azaf, nem doeu. Você viu o tanto que foi rápido? Tá resolvido. Fizemos de cabeça aqui, não foi, Azaf? Fizemos de cabeça. O pessoal da rádio, quando Na verdade, o Azaf que foi me ensinando aqui, ele não quer abrir o jogo não, mas ele é fera aqui na matemática. E eu vi ele pegando a caneta no canto ali, resolvendo. Rapaz, eu sofri por você, viu, Azaf? Tá certíssimo, professor Pedro Paulo Queiroz. Que alegria poder ter essa aula, né, ao vivo aqui no Raio X. Espero que você, que faz parte da nossa audiência, tenha sacado aí a dica. E lembrando, se for difícil demais, o professor Pedro Paulo falou mais cedo, o importante é você pular e fazer as mais fáceis primeiro. É isso mesmo? Exatamente. A TRI, que é o método pelo qual o Enem é corrigido, vai valorizar mais aquele candidato que tem um cartão resposta mais coerente, ou seja, que tem acertado mais questões com nível de dificuldade, com proficiência fácil e média. Aquela questão difícil demais, Rigonato, ela vai decidir se aquele candidato vai passar em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Mas o que vai colocar esse candidato na universidade pelo SISU vão ser as questões fáceis. É claro que aquele curso mais concorrido, geralmente medicina, é um curso que tem uma concorrência maior, o candidato vai ter que ter um desempenho razoável para muito bom, né? Não vamos exagerar, tem que ter um desempenho muito bom. E ele vai ter que acertar fáceis, médias e beliscar algumas difíceis. Mas, pelo amor de Deus, é muito mais importante que a gente acerte as questões fáceis do que uma questão difícil. Eu entendi tudo, para não desesperar na hora. Leu a questão, é difícil? Fica tranquilo, é difícil para todo mundo. É isso mesmo. Exatamente. A não ser que a pessoa não tenha estudado nada. Poxa, mas eu quero muito acreditar que esse pessoal estudou, né? Que Com esse pessoal certeza. foi atrás e que conseguiu se preparar, né? Foi um ano difícil para todo mundo. Para nós professores, foi um desafio muito grande. A gente aprendeu, né, a mexer com tecnologias e foi um desafio. Foi realmente um desafio. Mas espero eu aí que todos os meus alunos, que todos os nossos ouvintes e espectadores tenham feito uma boa preparação, que consigam fazer aí uma excelente prova. Desejo aqui de coração que todo mundo consiga deixar o seu melhor na prova e que o resultado possa vir depois. Com muita certeza, eu quero agradecer a gentileza da participação. Ele que parou o seu tempo em uma das semanas mais agitadas do ano para ele, professor Pedro Paulo Queiroz, é professor de matemática, está aqui nos auxiliando, porque depois de amanhã tem o segundo dia do Enem e nós vamos sim precisar bastante da matéria do professor Pedro Paulo. Professor, onde é que os nossos ouvintes, nossos telespectadores internautas podem se conectar com você? Pela internet, tem redes sociais? Claro, podem me encontrar ali pelo Instagram, @Pedro Paulo Queiroz. É o meu nome. Lá tem uma série de destaques, o pessoal se informar, saber um pouco mais sobre o Enem. Estou aberto aí a perguntas de vocês pelo direct. E eu fico honrado aqui pelo convite. Obrigado a você, Rigonato. Obrigado à equipe da Brasil Central. É uma honra poder ajudar os candidatos, que vocês consigam deixar o seu melhor, que vocês consigam aí ter excelentes resultados, não só em matemática, mas em todo o Enem. Obrigado. Alegria nossa, professor Pedro Paulo Queiroz. Então, @Pedro Paulo Queiroz. Exatamente. Queiroz com Z no final. Isso. Muito obrigado pelo carinho da participação. Não temos mais tempo. Raio X de sexta fica por aqui. Agradecendo a você pelo carinho da audiência. Estamos de volta na segunda-feira, a partir de todos os horários aqui, tanto na RBC FM, como na TBC, como no canal do YouTube da TV Brasil Central. Eu te espero. Forte abraço e até lá. Tchau.